Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Dr. Leonardo Augusto Couto Finelli, professor de Psicologia e de Pedagogia, com formação em mestrado e doutorado em Educação. E estou aqui mais uma vez com vocês para avançar mais um pouco no nosso curso. Dessa vez trabalharei com vocês com a disciplina de Educação e Diversidade Cultural. É um enorme prazer estar de volta com vocês e, antes de mais nada, gostaria de parabenizar a todos aqueles que vieram percorrendo a formação e chegaram até esse momento no 7º período do curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Então, parabéns a todos. Para essa aula de apresentação, como de praxe, eu faço uma breve apresentação da disciplina e discuto brevemente sobre o nosso seminário. Então, parto para a apresentação. Vamos lá. Então, estamos aqui no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, coordenado atualmente pelo professor Dr. Otávio Cardoso Filho, na disciplina Educação e Diversidade Cultural, sendo ministrada por mim, professor Dr. Leonardo Augusto Couto Finelli. Falando brevemente do nosso curso, ele é da área de conhecimento das ciências biológicas, na modalidade de educação à distância, com duração de 4 anos, dividido, então, em 8 períodos. A carga horária total é de 3.250 horas, dividida, o número da oferta de vagas, 150 vagas, para 3 turmas. Estamos aqui no 7º período, discutindo as disciplinas de Pesquisa Aplicada à Educação, ou TCC1, a educação ambiental na escola, a biotecnologia, a anatomia e fisiologia humana, a presente disciplina de educação e diversidade cultural e o estágio supervisionado 3. Então, regressando rapidamente ao curso de licenciatura em Ciências Biológicas, o objetivo geral é formar professores para atuação na educação básica, com ênfase na formação para as últimas séries do ensino fundamental e para o ensino médio, dotando-os, então, de conhecimentos técnicos, funcionais, didáticos, pedagógicos, capazes de intervir de forma competente, crítica e criativa no contexto escolar. Entre os objetivos específicos, temos desenvolver a capacidade de observação, análise e interpretação de conhecimentos das diversas áreas das ciências biológicas, acompanhar a evolução das diversas áreas das ciências biológicas, comprometendo-se com a reconstrução e construção de conhecimento, assumir uma atitude crítica em relação ao conhecimento e aos problemas emergentes no campo da biologia, analisar os fundamentos filosóficos das ciências, proporcionando o desenvolvimento de uma postura ético-profissional coerente, promover a participação e o desenvolvimento dos trabalhos de extensão e pesquisa interdisciplinares, comprometer-se com a preservação do meio ambiente, considerando as necessidades do desenvolvimento da espécie humana, e integrar percepção sobre possibilidades presentes e futuras da profissão de biólogo. Então, todas essas informações estão disponíveis no projeto pedagógico do nosso curso. Então, lá vocês também podem apreciar o perfil profissional e as competências e habilidades da formação no curso de biologia, ou de ciências biológicas, que vão auxiliar a compreender e a se organizar para a licenciatura em ciências biológicas. Entrando na especificidade da disciplina, Educação e Diversidade Cultural, nós temos como ementa a discussão da diversidade como constituinte da condição humana, pensando, então, em conceitos de identidade e diferença, assim como diversidade e questão de gênero. A cultura, reconhecendo, então, a cultura como um universo simbólico que caracteriza os diversos grupos humanos, a diversidade étnico-racial na legislação educacional brasileira, com ênfase nas histórias dos povos indígenas e africanos, assim como a diversidade social e as desigualdades econômicas. Com o objetivo geral, nós visamos discutir com os futuros profissionais da educação elementos de diversidade cultural que impactam no processo de formação de acadêmicos nos mais diversos níveis de formação, atentando para o atendimento às demandas atuais da sociedade. Como objetivos específicos, analisar as reflexões conceituais introdutórias que julgamos relevantes para ampliar a compreensão sobre diversidade cultural,
assim como discutir as identidades humanas nas dimensões lato e plural, apresentar abordagens diversas sobre a diversidade cultural, apresentar possibilidades de abordagens de diferente expressão cultural e analisar documentos da formação educativa para a diversidade. Em termos do nosso conteúdo programático, nós seguiremos com um caderno didático disponibilizado, já disponível no nosso Ava, disponibilizado pelo curso, onde o conteúdo vem dividido em 4 unidades. A unidade 1, reflexões conceituais e introdutórias. A segunda unidade, que vai para uma discussão sobre identidade. A unidade 3, que é uma unidade mais ampla, que discute múltiplos olhares sobre a temática. E a unidade 4, que discute as políticas públicas e as ressonâncias nas práticas sociais e pedagógicas sobre as questões de diversidade cultural. Todas essas unidades estão disponíveis, tanto no nosso caderno didático quanto no nosso plano de ensino. Quanto à metodologia do curso, dar-se-á de forma dialógica, com atividades a priori presenciais e à distância, no momento, considerando a pandemia, eminentemente à distância. Então, trabalharemos considerando aulas expositivas dialogadas, como essa, além de atividades nos fóruns, a exploração do ambiente virtual e atividades práticas aplicadas pela disciplina para serem discutidas e realizadas com o uso do computador. Além disso, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, serão realizados debates e esclarecimentos de dúvidas, assim considerando atividades que incluirão leituras de textos e participação nos fóruns. Em termos de avaliação, serão considerados os aspectos de domínio do conteúdo, participação, assiduidade e pontualidade, participação, no caso, nos fóruns, de forma crítica e reflexiva, a criatividade para a construção do material, assim como a sua responsabilidade na apresentação do mesmo, o zelo pelo material de uso coletivo, o relacionamento interpessoal e a ética e postura profissional, considerando aí as interlocuções, em especial nos fóruns e chats. Como instrumento de avaliação, nós teremos as características, ou as típicas, que seguem todas as disciplinas. As atividades de aprendizagem, a avaliação online, a AO, a participação no ambiente virtual, o PAV, o seminário temático, na realidade é um seminário e que não será apresentado em formato de seminário em função da questão da pandemia e de não termos um encontro presencial. Da mesma maneira, a avaliação presencial será também realizada de forma online e a autoavaliação, com a distribuição de pontos conforme apresentado no quadro, totalizando um total de 100 pontos. Em termos da bibliografia, nós temos aí o livro Pedagogia das Diferenças na Sala de Aula, Sociedade, Educação e Cultura, Identidade e Diferença, como bibliografias básicas, assim como bibliografias complementares, o Reinventar na Escola, Corpo de Gênero e Sexualidade, Multiculturalismo Revolucionário e a Pedagogia nas Escolas das Diferenças. Todos eles sumarizados, em certa medida, no nosso caderno didático. Quanto ao nosso seminário temático, bem, como já proposto anteriormente, ele tem um valor de 20 pontos, e eu já considerei aqui a data final de postagem conforme o nosso cronograma para 6 de março do ano corrente. Por que 6 de março, considerando aí o domingo, tipicamente eu considero a postagem até a sexta-feira prévia ao encontro do seminário, o encontro presencial para a apresentação do seminário. Não obstante, como nós não devemos ter ainda um retorno das atividades presenciais, então eu apresento agora um prazo um pouquinho maior, ganhando aí o final de semana também do seminário para fazer a postagem do material. Em termos de avaliação, os 20 pontos serão divididos em postagem até a correta 5 pontos, olha aí que mamata,
só postar no prazo, sem atrasos, 5 pontos. A apresentação geral do texto, considerando, então, nós teremos uma produção escrita, que deve seguir um conjunto de normas de formatação, também 5 pontos, e as características do texto, a produção textual, considerando os pontos centrais do texto e complementares, assim como as informações de fontes complementares ao texto, com uma avaliação em 10 pontos. Então, para o nosso seminário temático de educação e diversidade cultural, nós vamos seguir a metodologia que já vínhamos utilizando anteriormente, fazendo, então, pequenos ajustes em função da demanda de distanciamento social. Então, a gente trabalhará agora com a produção de uma resenha crítica que será compartilhada com nossos pares. Lembram-se que anteriormente nós trabalhávamos com a produção de vídeos, com apresentações, e compartilhávamos essas apresentações com os nossos pares. Agora nós ficaremos preservando o distanciamento social, colocando aí, então, uma resenha crítica que vai ser compartilhada com os pares. Assim como nos semestres anteriores, inicialmente, em cada polo, vocês devem se dividir em 6 grupos, considerando que cada polo tem em torno de 40 a 50 vagas. Nós trabalharemos aí com grupos de 5 a 8 integrantes cada, eventualmente 9 integrantes. Vocês podem se organizar por afinidades, por proximidade, por sorteio ou qualquer outra forma que desejarem, desde que hajam necessariamente 6 grupos e nenhum seja muito maior ou menor que os demais. Vocês podem, inclusive, manter os mesmos grupos de vocês, se vocês, os tutores, reconhecerem que tais grupos vêm funcionando ao longo dos semestres anteriores. No nosso caderno didático, ele traz uma série de informações e conhecimentos relevantes para a nossa disciplina, mas é sempre possível complementá-lo. Nesse sentido, a nossa tarefa vai seguir essa proposta, vamos usar o espaço do seminário temático para essa complementação. Então, considerando o presente contexto de forma didática, eu selecionei um conjunto de textos para serem discutidos por vocês sobre a educação e a diversidade cultural, que complementam o estudo do nosso caderno didático. Esses textos são elencados como uma proposta para a apresentação ou para a produção dos grupos, e eles estão disponíveis numa pasta que eu chamei de material complementar na nossa biblioteca, lá no nosso AVA. Eu sugiro, então, que por sorteio vocês façam uma divisão de qual tema, qual texto vai ficar com cada grupo. São todos textos mais ou menos do mesmo tamanho, com mais ou menos o mesmo grau de complexidade, todos artigos científicos. Então, os temas todos lidam com diversidade, com educação e diversidade cultural, a saber, grupo 1, ficando então aqui com os títulos dos textos, tais quais eles estão disponíveis para vocês lá no material complementar no aula. Então, o grupo 1, qualquer que seja a organização de vocês, um dos grupos terá o texto, o enfoque etnobiológico na formação do professor de ciências, sensível à diversidade cultural. Um segundo grupo com o texto Educação Inclusiva, entre a história, os preconceitos, a escola e a família. O texto 3, Preconceito e atitudes em relação à educação inclusiva. O grupo 4, com o texto A Educação para as Relações Étnico-Raciais e os Estudos sobre Racismo no Brasil. O grupo 5, com o texto Preconceito Étnico e Religioso na Escola, a Desumanização e Barbárie. E o grupo 6, com o texto Multiculturalismo na Educação. São textos bem bacanas, eu espero que cada um dos grupos aproveite bem com a leitura do seu material, assim como produza resenhas críticas consistentes para compartilhar com seus pares, de modo que também possam apreciar as discussões centrais de cada um desses textos, sem ter que fazer a leitura do mesmo na íntegra. Claro que aquele aluno que desejar pode buscar esse material e fazê-lo. Então, a produção da resenha crítica, para essa produção, cada grupo deverá ler, discutir e refletir sobre o seu material.
Vocês vão fazer isso coletivamente, trocando informações por e-mail, utilizando recursos de videoconferência, né, como recursos do Meet, né, do Google Meet ou do Zoom. Podem fazer reuniões de videoconferência por WhatsApp, né, ou utilizando os demais meios de comunicação remota, sempre preservando o distanciamento social, de modo a produzir essa resenha crítica. Aí você vai me perguntar, professor, mas o que é uma resenha crítica? Então, para a produção do vídeo, do material dessa resenha crítica, vocês vão ver um vídeo que se chama Qual a diferença entre resumo e resenha? Como fazer? Esse vídeo ele está disponível no YouTube, né, no link abaixo relacionado, e eu vou também disponibilizar ele em nosso AVA. O complemento que a resenha também deve ser acrescentada de outras fontes e não apenas de opinião própria. Deve ser, então, uma produção concisa e, ao mesmo tempo, consistente com as informações essenciais para o entendimento do assunto tratado. Por isso, a sua resenha crítica deve ter, no mínimo, 3, no máximo 5 laudas. Além disso, é necessário apresentar análises, reflexões e comentários elaborados pelo grupo de cursistas, pelo grupo que vocês vão formar. E não somente a opinião de terceiros, como os autores do texto ou de outros textos, ou apenas resumo de textos lidos. Então, vocês vão ver lá no vídeo que a diferença central entre um resumo e uma resenha é que o resumo simplifica a informação, ela apenas apresenta os pontos principais. Ao passo que uma resenha crítica faz o resumo e complementa esse resumo com uma discussão mais crítica, apontando ali outros autores, outras fontes que corroboram ou discutem a ideia central do autor. Esse texto, então, ele deve conter uma introdução, um desenvolvimento, um conjunto de considerações finais e apresentar as referências. As referências serão o texto base que eu estou indicando, um para cada grupo, assim como as demais que vocês vão buscar no material de vocês, na internet, etc. Tá? Então, essas informações estão todas disponíveis no AVA, no nosso campo lá ainda de conteúdo, assim como o material complementar, tem um PDF com as informações sobre como executar o seminário, como fazer essa produção do seminário, do material do seminário, da atividade do seminário, assim como o campo de postagem do material escrito do seminário. A produção, então, deve ser postada no AVA, nessa produção textual, até o dia 6 de março, no link disponível no tópico conteúdo. Esse formato, então, possibilitará que todos vocês tenham acesso das produções de todos os pares. Então, cada grupo vai produzir resenhas de um dos textos, disponibilizar para que os demais colegas possam acessar também essas resenhas e complementar a sua formação. Eu estimo, então, a todos um bom início e lembre-se de manter sempre as atividades em dia. Assim, vocês terão um melhor aprendizado e conseguirá apoiar melhor seus pares nas tarefas coletivas. Por hoje é isso. Estimo, então, esse bom início e sucesso na produção de vocês. Um grande abraço e nos encontramos em breve.